Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá de mais uma aula do ensino da arte. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito porque faz parte da minha área das artes cênicas, que é o teatro. O teatro ele vai ter a sua origem, como vocês já sabem, lá na Grécia Antiga. Mas a representação das artes cênicas vai muito, muito além, lá na Idade da Pedra, quando o homem começa no início das suas expressões corporais, as suas formas de comunicação, não é representar animais e seres que vivem em meio à natureza. Como ele ainda não tinha a habilidade da oralidade, ele se expressava e contava história através de movimentos, através de gestos que repetiam outros animais ou objetos, seres que existentes na natureza. Logo, a gente percebe que o homem já tinha essa habilidade de interpretar, né, da vida a outros personagens. E quando nós falamos do teatro, nós associamos muito a ele ao seu início, não é? Ainda na Europa, dentro da Grécia Antiga, onde se contava a história dos deuses, se relacionava a eles as vivências, não é, dos deuses e dos personagens da Grécia Antiga. Com o passar do tempo, não é? Ainda no século XVI e século XVII, o teatro se volta aos concertos de ópera, a representações, não é, de vivências da igreja e também de passagens litúrgicas do cristianismo. Logo depois, ele também ganha formas de espetáculo dentro de associar vidas e obras de grandes reis, rainhas e da monarquia. Já no século XIX e início do século XX, nós vamos evidenciar um teatro que, assim como a arte, vai se voltar ao povo, suas conquistas, seus amores, sua nacionalidade. No final do século XIX e início do século XX, foram marcados por transformações nas manifestações teatrais. O realismo e o naturalismo passaram a ser referências nas criações da dramaturgia e nas propostas de interpretação e encenação. Os acontecimentos, as questões históricas, políticas e sociais ganharam a atenção dos artistas do teatro, que passaram a se ocupar com os fatos importantes do próprio tempo. A cena representada acima, no livro de vocês, é de um espetáculo teatral, cuja história se passa no final do século XIX. Observe o quanto é realismo, quanto existe o realismo dentro de seus figurinos, dentro dos cenários que compõem a época. Vocês já assistiram o espetáculo? O que se assemelha à realidade, o tema, diálogos, figurinos, cenários e a atuação desses atores? Vocês sabem que no início da vida do fundamental de vocês, do ensino fundamental de vocês, vocês tiveram, não é, o contato com a obra Os Saltimbancos. Eu trabalhei com vocês dentro da escola e também da peça teatral que é A Feiurinha, o Fantástico Mistério de Fia e Uninha. Vocês viram dentro dessas obras o quanto há essa relação entre a realidade e a fantasia, sempre trabalhando de forma contextual com temáticas que fazem parte da nossa rotina. Nos saltimbancos a gente via como os artistas eram menosprezados, já que os animais queriam ser artistas, mas não tinham sua voz, eles não tinham seu momento e seu estrelismo. Na obra O Fantástico Mistério de Feiurinha, nós vemos o quanto a obra está voltada à nossa realidade e a preocupação com os jovens que não leem mais livros ou contos de fadas como antigamente. Estava-se com medo, não é? As princesas da história estavam com medo de suas histórias e elas desaparecerem, porque a maioria das pessoas que contavam, os contadores de histórias, não contavam mais essas histórias, não contavam mais os feitos dessas princesas. E aí a gente vê a história se entrelaçar com um dos grandes autores de literatura infanto-juvenil brasileira, que é o Manuel Bandeira, não é? Outro grande exemplo de teatro realista, do teatro romancista, é a obra Os Miseráveis. Os Miseráveis, que é uma obra de Victor Hugo, que eu estou trabalhando com vocês em sala de aula, ela é uma obra de punho realista, de punho, não é, contemporâneo,
que trata a Revolução Francesa, que também trata as conquistas do povo francês daquela época e conta a história de Jean Valjean, um homem, não é, que teve sua vida completamente destruída após ser preso por roubar um pão para alimentar seus familiares. Dentro do contexto da história, nós temos o quê? Um homem que é negado a sua forma de vivência e sua liberdade, não é? Uma segunda chance a se tornar uma pessoa melhor. Nós vemos também, não é, a história de Fantine, de Cosette, Fantine que fica grávida e é uma mãe solteira e é mal vista pela sociedade por criar sozinha sua filha. Nós vemos também dentro do contexto a miséria, a luta e as mazelas que o povo francês luta para conquistar seus direitos em meio ao final da monarquia e o início da república. Percebam que a peça, o teatro e a literatura estão agregadas e sempre acompanhadas. Porque para se ter uma peça teatral, nós precisamos ter um autor. É esse autor que vai escrever a história, que vai ser dramatizada, que vai ganhar vida em meio ao teatro. Percebam que todas as obras citadas aqui na nossa aula, elas têm um punho com consistência no naturalismo. E o que vai ser o naturalismo? O naturalismo surgiu como uma intensificação do realismo teatral. E por isso os dois gêneros são muitas vezes confundidos em suas proporções e conceito. Enquanto o realismo busca se aproximar da realidade em seus diversos aspectos, o naturalismo parte dos avanços alcançados nas ciências que tratam a hereditariedade e do comportamento em busca de explicar a natureza humana de forma racional. Os textos dos espetáculos tratam de temas relacionados com o homem moderno, partindo de situações que envolviam o comportamento humano, abordados no contexto histórico e na evolução biológica. Muitos desses contextos vão se encontrar em várias concepções teatrais que vão surgir, crianças, após a Primeira Guerra Mundial. Percebam que a partir daí, o teatro ele vai estar com uma visão cotidiana. Assim como nós também temos contextos de novelas, de filmes, que tratam de situações e histórias que nós vivenciamos nesse momento. Um exemplo contextual que eu posso dar para vocês é o livro que se tornou peça teatral, que se tornou musical e que vocês conhecem, que é Os Miseráveis. Outros também são outras contextualizações, como O Rei Leão, que era uma obra literária, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida. Todas têm um contexto que primeiro passaram de um autor, um escritor que deu vida em suas palavras e ganhou uma realidade dentro do teatro, dentro de um musical. A procura por um teatro mais real, por histórias mais naturais, e um contexto que levasse o espectador a se sentir no lugar do autor, foi uma dos sentimentos que motivaram um grande diretor chamado André Antonier a posicionar um ator de costas para a plateia no final do século XIX. Antonier iniciou o que chamamos de teatro moderno, trabalhando com realismo nas encenações e na dramaturgia. A encenação moderna trouxe desafios para o autor, crianças, o que ele precisou repensar os processos de construção de personagem e de sua atuação, até então mais caricata e exagerada. A partir daí, a gente vai começar a ter outros sentimentos pelos autores, pelos personagens que vão dramatizar as obras desses autores. Percebam que até então, tanto na literatura quanto no teatro, o vilão era sempre vilão. O mocinho era sempre mocinho. Eles sempre teriam sentimentos bons, aquele que era o mocinho, e o vilão sentimentos ruins. Mas nós sabemos que nós, enquanto ser humano, enquanto concepção existencial, nós temos de todos os sentimentos. Um momento nós nos sentimos mais amáveis, afáveis, e outros momentos nós nos sentimos rancorosos, tristes e até sofridos. Esses sentimentos todos fazem parte da composição de um homem. Ora, por que não poderiam ser parte da composição de um personagem? A partir daí, crianças, o teatro se torna mais realista. E aí os personagens vão também ter sentimentos, vão passar por atitudes e situações rotineiras como qualquer um de nós. É isso que a gente observa quando a gente assiste um filme e fica com raiva de alguma atitude do artista,
do personagem. E logo, isso é tão forte que a gente percebe o quanto aquele ator é profissional, o quanto ele foi perfeito na sua dramaturgia, o quanto ele fez tão bem a encenação de seu personagem. Ele deu vida e isso se caracterizou enquanto teatro naturalista, teatro realista. Foi quando nós percebemos que realmente o teatro estava vivenciando e representando a nossa realidade e transformando ela na parte de sentimentos aflorados que nós sentiríamos a nos deleitar, a nos assistir a uma grande peça teatral, a um espetáculo musical, não é? Entre elas, há peças teatrais e grandes espetáculos que ficaram na história do teatro, não é? Os Miseráveis é um dele, Rei Leão, O Fantasma da Ópera, Hamlet, são obras que até hoje são dramatizadas. Entre elas, quem não conhece a história de Romeu e Julieta, não é? Crianças, vocês conheceram um pouco mais do que é a vivência do teatro e viram que ele mudou completamente a partir do final do século XIX e início do século XX. E como hoje o teatro está ligado aos sentimentos, ao afloramento e à concepção humana, como qualquer outra representação artística que o ser humano reproduz. Por hoje, crianças, o nosso encontro fica por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato com o tio Anderson e, claro, nós vamos evidenciar um pouco mais essa aula no nosso próximo encontro, tá bom? Espero por vocês. Tchau, tchau, até a próxima!